município localizado na região nordeste do estado de São Paulo e possui mais de 350 mil habitantes. A cidade é lembrada especialmente pelo basquete, sendo a equipe francana a atual tricampeã do NBB, que é o Campeonato Nacional de Basquete e vencedora da Copa Intercontinental em 2023. Além disso, Franca também é conhecida como capital do calçado, setor que se desenvolveu principalmente a partir da década de 1950 e lidera o setor de exportações junto com o café e o couro, empregando milhares de pessoas. A história de Franca desenvolveu-se principalmente a partir do século XVIII, quando em 1722 os bandeirantes abriram no leste e nordeste do atual estado de São Paulo uma estrada conhecida como Caminho dos Goiáses, que chegava na região central do Brasil com o objetivo de realizar a exploração de minas de ouro. Esse caminho saía de São Paulo e passava por cidades do interior como Campinas, Casa Branca, Batatais, Patrocínio Paulista, Franca e outras, até cruzar a região de Uberaba e partir para o oeste, chegando às minas de ouro da então Capitania de Goiás. Por essa longa estrada passavam comboios de escravos, aventureiros que buscavam ouro, cargueiros com diversas mercadorias e alimentos e tropeiros que precisavam parar ao longo da viagem para descansarem com seus animais de carga. Foi dessa maneira que surgiram os locais chamados de pousos, pela região de Franca, que era uma rota de passagem e era conhecida naquele período como Arraial Bonito do Capim Mimoso, em função das boas pastagens, abundância de água e o clima ameno. Em 29 de agosto de 1805, foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e do Rio Pardo, subordinada a Mojimirim. As poucas casas e ruas do arraial estavam localizadas na colina entre o Córrego dos Bagres e o Cubatão, sendo construída em 1809 a primeira igreja matriz, onde hoje é a fonte luminosa da Praça Nossa Senhora da Conceição. O desenvolvimento da cidade ocorreu de forma bastante lenta inicialmente, porque a maioria das pessoas vivia em áreas rurais, cuidando das criações de gado e das plantações. Em 28 de novembro de 1824 é que a freguesia de Franca se emancipou de Mojimirim, passando a denominar-se Vila Franca do Imperador, nome que foi simplificado para Franca em decisão da Câmara Municipal em 1889. Ao longo de sua história, o município de Franca acompanhou o progresso e a evolução do país e possui edificações, eventos e atrativos culturais e turísticos que devem ser lembrados e valorizados em sua diversidade. A cidade conta com dezenas de bens culturais protegidos que fazem parte do desenvolvimento local. Um deles, e que talvez seja o mais conhecido, é a antiga estação ferroviária da Mogiana, que foi inaugurada em 1887 e desativada oficialmente em 1983, funcionando por mais de um século para o transporte de cargas e de passageiros. O bairro Estação, um dos mais tradicionais de Franca e que antigamente chamava-se Alto da Boa Vista, surgiu e desenvolveu-se em função da antiga estação ferroviária. A edificação está em processo de revitalização desde o final de 2022 e abrigará um mercado popular, um bulevar para a ligação do prédio com a Praça Sabino Loureiro e um centro cultural, espaço gastronômico temático e biblioteca. Outros bens têm sua história ligada ao desenvolvimento das instituições públicas de Franca. Um deles é o Museu Histórico Municipal José Chiachiri, construído em 1896 e que abrigou até o ano de 1913 a cadeia pública e o fórum da cidade. Depois, foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, tornando-se a partir de 1997 sede do Museu Histórico, equipamento cultural que preserva um rico acervo sobre a história e a cultura de Franca, realiza exposições e promove atividades educativas. Meu nome é Maria Margarida Borges, sou diretora do Museu Histórico há mais de 20 anos. O Museu Histórico Municipal José Chiachiri foi criado por lei municipal em 1957 e foi instalado na antiga casa do capitão Alípio Acácio Pereira em 1959.
A sede definitiva do museu é essa na qual nós estamos, que veio para cá em 1970. O idealizador e fundador do museu foi o jornalista José Chacheri. A gente deve a ele todo esse material, tudo que tem aqui dentro, graças à perseverança dele em buscar e preservar. O museu é um próprio municipal, é uma unidade cultural que está subordinada à FEAC, a Fundação de Esporte, Arte e Cultura. Então, o nosso museu ele é regional. É um museu que tem vários tipos de objetos, a tipologia dele é variada. Franca é um município localizado na região nordeste do estado de São Paulo e possui mais de 350 mil habitantes. A cidade é lembrada especialmente pelo basquete, sendo a equipe francana a atual tricampeã do NBB, que é o Campeonato Nacional de Basquete e vencedora da Copa Intercontinental em 2023. Além disso, Franca também é conhecida como capital do calçado, setor que se desenvolveu principalmente a partir da década de 1950 e lidera o setor de exportações junto com o café e o couro, empregando milhares de pessoas. A história de Franca desenvolveu-se principalmente a partir do século XVIII, quando em 1722 os bandeirantes abriram no leste e nordeste do atual estado de São Paulo uma estrada conhecida como Caminho dos Goiáses, que chegava na região central do Brasil com o objetivo de realizar a exploração de minas de ouro. Esse caminho saía de São Paulo e passava por cidades do interior como Campinas, Casa Branca, Batatais, Patrocínio Paulista, Franca e outras, até cruzar a região de Uberaba e partir para o oeste, chegando às minas de ouro da então Capitania de Goiás. Por essa longa estrada passavam comboios de escravos, aventureiros que buscavam ouro, cargueiros com diversas mercadorias e alimentos e tropeiros que precisavam parar ao longo da viagem para descansarem com seus animais de carga. Foi dessa maneira que surgiram os locais chamados de pousos, pela região de Franca, que era uma rota de passagem e era conhecida naquele período como Arraial Bonito do Capim Mimoso, em função das boas pastagens, abundância de água e o clima ameno. Em 29 de agosto de 1805, foi criada a freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Franca e do Rio Pardo, subordinada a Mojimirim. As poucas casas e ruas do arraial estavam localizadas na colina entre o córrego dos Bagres e o Cubatão, sendo construída em 1809 a primeira igreja matriz, onde hoje é a fonte luminosa da Praça Nossa Senhora da Conceição. O desenvolvimento da cidade ocorreu de forma bastante lenta inicialmente, porque a maioria das pessoas vivia em áreas rurais, cuidando das criações de gado e das plantações. Em 28 de novembro de 1824 é que a freguesia de Franca se emancipou de Mojimirim, passando a denominar-se Vila Franca do Imperador, nome que foi simplificado para Franca em decisão da Câmara Municipal em 1889. Ao longo de sua história, o município de Franca acompanhou o progresso e a evolução do país e possui edificações, eventos e atrativos culturais e turísticos que devem ser lembrados e valorizados em sua diversidade. A cidade conta com dezenas de bens culturais protegidos que fazem parte do desenvolvimento local. Um deles, e que talvez seja o mais conhecido, é a antiga estação ferroviária da Mogiana, que foi inaugurada em 1887 e desativada oficialmente em 1983, funcionando por mais de um século para o transporte de cargas e de passageiros. O bairro Estação, um dos mais tradicionais de Franca e que antigamente chamava-se Alto da Boa Vista, surgiu e desenvolveu-se em função da antiga estação ferroviária. A edificação está em processo de revitalização desde o final de 2022 e abrigará um mercado popular, um bulevar para a ligação do prédio com a Praça Sabino Loureiro e um centro cultural, espaço gastronômico temático e biblioteca.
Outros bens têm sua história ligada ao desenvolvimento das instituições públicas de Franca. Um deles é o Museu Histórico Municipal José Chiachiri, construído em 1896 e que abrigou até o ano de 1913 a cadeia pública e o fórum da cidade. Depois, foi sede da Prefeitura e da Câmara Municipal, tornando-se a partir de 1997 sede do Museu Histórico, equipamento cultural que preserva um rico acervo sobre a história e a cultura de Franca, realiza exposições e promove atividades educativas. Meu nome é Maria Margarida Borges, sou diretora do Museu Histórico há mais de 20 anos. O Museu Histórico Municipal José Chiachiri foi criado por lei municipal em 1957 e foi instalado na antiga casa do capitão Alípio Acácio Pereira em 1959. A sede definitiva do museu é essa na qual nós estamos, que veio para cá em 1970. O idealizador e fundador do museu foi o jornalista José Chiachiri. A gente deve a ele todo esse material, tudo que tem aqui dentro, graças à perseverança dele em buscar e preservar. O museu é um próprio municipal, é uma unidade cultural que está subordinada à FEAC, Fundação de Esporte, Arte e Cultura. Então, o nosso museu ele é regional. É um museu que tem vários tipos de objetos, a tipologia dele é variada, desde etnografia, é um museu histórico, etnografia, etnologia, objetos de uso pessoal, objetos de uso doméstico, obras de artes, quadros, arte religiosa, vestuário, e uma infinidade de objetos e peças. Todas têm sua peculiaridade, todas têm a sua história, todas têm o seu valor. Mas o que eu gosto muito é do carro Ford que se encontra lá na garagem. Ele é muito visitado. A Semana de História, que a gente sempre lança um livro, é um evento que é realizado por ocasião da Semana de Museus, cujo dia é celebrado 18 de maio. Então, nós fizemos até o ano retrasado vários eventos noturnos com palestras de pessoas de Franca e região ligadas à história, à arte. E dessas palestras surgiram artigos que a gente forma um livro, e manda editar e publica. E esse ano o nosso já está pronto, na gráfica, falta só autorização para lançar. Acho que a importância do museu é resgatar e guardar a memória do cotidiano, trazer pessoas para cá, para conhecer a história, nossa história. Eu acho que o museu é muito importante para a nossa cidade. Outros dois prédios que chamam a atenção e que percorrem as ruas do centro de Franca são os antigos Colégio Nossa Senhora de Lourdes e o Colégio Champagnat. O primeiro foi inaugurado em 1888 e por muitas décadas somente recebia meninas da elite de Franca e região que ali estudavam em formato de internato católico. Mais tarde, a partir de 1967, o prédio passou a sediar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca e 10 anos mais tarde, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, que permaneceu no local até o ano de 2009. Depois disso, o local foi cedido para o uso do governo do estado de São Paulo e necessita de uma restauração que está avaliada em mais de 10 milhões de reais. Já o Colégio Champagnat foi inaugurado em 1917 pelos Irmãos Maristas, instituição que já estava em Franca desde 1902
E assim como o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, funcionava como uma escola católica em formato de internato, só que para meninos, e permaneceu ativa até em 1971, ano em que o governo do estado adquiriu o bem e posteriormente o transferiu para o município de Franca, que o utiliza para atividades educacionais e culturais. Na época de Natal, o prédio do Colégio Champagnat transforma-se em um ponto de visitação frequente por sua belíssima decoração de luzes. Na Praça Nossa Senhora da Conceição, destaca-se o Relógio do Sol, que foi todo montado em mármore de Carrara em 1886 pelo padre francês Germano d'Annecy, religioso que veio ao Brasil a convite de Dom Pedro II para dirigir o Observatório Meteorológico do Império. O relógio é o único existente no Brasil e determina as horas e estações por meio da incidência dos raios de sol, que produzem sombras em pontos determinados. Somado a este rico patrimônio cultural edificado, Franca também preserva outros imóveis antigos, como a Escola Coronel Francisco Martins, as fachadas do Estádio da Francana e do Estádio Palmeiras, a casa do pintor Bonaventura Cariolato, muitos outros bens e, curiosamente, vários túmulos localizados no Cemitério da Saudade. Estes pelo seu valor arquitetônico e artístico ou pela importância histórica de personalidades e famílias tradicionais que ali foram sepultadas. E já que estamos falando em tradição e história local, Franca também se destaca pela boa gastronomia. Há bares e restaurantes que já se tornaram referência por seus pratos, ambientes e até mesmo algumas lendas, como a do tradicional filé AJK. Segundo a versão mais conhecida, o prato é uma homenagem ao ex-presidente da República Juscelino Kubitschek. E para quem gosta de um almoço de domingo caprichado, Franca oferece outras opções, como o restaurante Gasparini, o arroz com feijão, a cozinha da fazenda, as churrascarias Nono Grill e Minuano, entre outras várias opções. Se o assunto for pizza, é impossível não falar da tradicional Pauliceia, fundada em 1988, e da Sapataria da Pizza, fundada em 1992 pelo empresário Luciano Carvalho, que possui outros empreendimentos de lazer na cidade, como o Lua Sabe e o bar Mateus e Rosária. Então, Sapataria da Pizza, na verdade quem escolheu foi um amigo meu, né, o Gotia, que é lá da Samelo, e eu fiquei durante 7, 8 anos fazendo pizza nas casas das pessoas, em eventos, em locais, em restaurantes aqui na região, no Buritizinho, na Fazenda Belo Horizonte, até que eu era apaixonado nessa casa, né? E quando eu decidi montar a pizza aqui, a pizzaria, todo mundo falava lá onde era a sapataria, lá onde era a sapataria. E eu fui procurar saber na história, foi a primeira sapataria da cidade de Franca, para mim é eterna capital do calçado, né? Nós vamos ser capital do calçado para sempre. E meu amigo falou assim, pô, então tem que chamar Sapataria da Pizza, né? Então eu falei, puxa, mas Sapataria da Pizza, né? Que coisa engraçada, né? E nós resolvemos, optamos por esse nome, e aí veio mais uns amigos, reunimos aqui um dia antes de abrir a pizzaria, né? Vou nem citar o nome, senão se eu deixar alguém de fora eles vão me matar, né? Mas a nossa turma toda, nós viemos para cá, e aí um dia antes resolvemos também colocar as pizzas com o nome de Sapato, os drinks com o nome de Sapato, porque aqui da primeira sapataria, né, do Solvide Vanini, da família Vanini, e tem muita coisa da história aqui da sapataria, tem muitas máquinas aqui, então tem tudo a ver, e é um nome que gerou uma mídia muito espontânea, né, e é muito legal quando... Tem muita gente que ainda fala até hoje, tô aqui na pizzinha do Lu, né, que antigamente o pessoal falava pizzinha 10. Mas muitos eu ouço assim de mesa em mesa, tô num lugar aqui em Franca, nossa, que barato, tô comendo uma butina, tô comendo uma sandália, tô tomando um solvente, né, uma cola, que é o nome dos drinks. E então isso acho que marcou muito, e é uma casa que tem uma história muito legal para a cidade. Eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de preservar esse espaço, se Deus quiser, para sempre. Nós já estamos aqui há 21 anos, desde 12 de março de 2003,
E então há mais de 21 anos e, se Deus quiser, nós vamos fazer bodas de prata, de ouro, vamos ficar aqui por um bom tempo. Bom, a história é bem longa, né? A nossa pizza é feita na panela de ferro, né? Então uma pizza, eu falo assim, você pode encontrar melhor ou pior no mundo, né? Mas igual a nossa é difícil, ela é uma pizza totalmente diferenciada. É uma história da família, né? Porque todos os tios meus tinham essas panelas, que na verdade minha avó contava que passava aquele caminhão vendendo panela, né? Aí a avó comprava uma panela para cada filho, né? E era uma panela de torrar amendoim. E aí tem história, cada um conta uma história diferente, mas a história que o tio Pico era o que fazia umas pizzinhas naquelas panelas Fulgor, de repente passou fazendo essa panelinha de ferro, né? E eu ficava morrendo de vontade de comer a pizza, né? E meu irmão não fazia para mim, nunca dava certo, minha mãe às vezes não coincidia. Até que um dia eu falei, mãe, me ensina a fazer essa massa, né? Aí eu falei, melhor, ensina para a Paty, minha esposa, e eu vou aprender a fazer a pizza. Então era toda aquela... Antigamente não tinha, né? Outro dia eu falei pro pessoal, todos esses recheios, essas coisas, né? A pizza, na verdade, a gente fazia uma pizza ali de mussarelinha, né? Era aquele cheirinho, passava